Rauch Rauch, Auiri, eu sou Raíssa Yawanawá. eu sou Maíla Carajá. Nós somos da Rede de Comunicadores Indígenas da COIAB. Começa agora o terceiro episódio do podcast Amazônia Indígena, edição especial ATL 2026. O podcast Amazônia Indígena é uma realização da COIAB, Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. O segundo dia de atividades da Tenda da Amazônia no acampamento Terra Livre 2026 ocorreu na terça-feira, dia 7 de abril. As atividades do dia iniciaram com a marcha Congresso Inimigo dos Povos, Nosso Futuro Não Está à Venda. O ato ocupou as ruas de Brasília e contou com a participação de mais de 7.000 lideranças indígenas de todo o Brasil. O repórter da TV COIAB, Nailson Wapichana, traz mais informações sobre a mobilização. As ruas de Brasília amanheceram sob as cores e sons dos povos indígenas de todo o país. Na tenda principal, as delegações dos estados da Amazônia Indígena se concentravam para saírem em marcha em direção ao Congresso Nacional. A Marcha Congresso Inimigo do Povo contou com a participação de jovens, mulheres, crianças e lideranças tradicionais que caminhavam levando suas bandeiras de luta e reivindicando os direitos institucionais. A coordenação executiva da COIAB esteve presente neste momento. A participação da COIAB na marcha do ATL 2026, ela tem crescido cada vez mais. E toda a participação da COIAB, ela tem trazido alguns temas. Agora, ela traz o tema Congresso Inimigo do Povo, né? Que é um tema geral, mas que remete ao que está acontecendo hoje no Brasil, que é o Congresso Nacional legislando contra os direitos dos povos indígenas, né, e contra o meio ambiente. Então, é o momento de todos nós, da Amazônia, indígena e não indígena, e do Brasil, unificar as forças para que possamos combater um Congresso que é inimigo do povo, inimigo da vida e inimigo, né, do meio ambiente. Portanto, precisamos renovar esse Congresso para 2027. E a gente leva aí as principais reivindicações que a gente escutou diretamente dos territórios indígenas relacionado, né, que a principal pauta, na verdade, a nossa principal bandeira de luta é a questão da demarcação dos territórios indígenas. A gente está tratando também sobre a questão, né, da preocupação com a mineração nos territórios indígenas. Então isso também é uma das nossas lutas que a gente está reivindicando, que nós não queremos mineração dentro dos nossos territórios. Lideranças indígenas de diversos povos do Brasil marcharam até aqui o Congresso Nacional, onde trouxeram suas reivindicações contra diversos fatores que vêm afetando os direitos dos povos indígenas, principalmente como mineração, muitos outros projetos de lei também que tramitam no Congresso Nacional, no Senado, na Câmara dos Deputados, no STF. Lideranças das organizações de base da COIAB, juntamente com suas delegações, fortaleceram este momento. Mais uma vez, o Estado de Roraima vem participar juntamente com sua representação do Conselho Indígena de Roraima para participar dessa 22ª edição do acampamento Terra Livre, onde as mulheres têm vez e voz para defender o seu território, defender a vida, defender a Amazônia legal que hoje nós estamos enfrentando e pedindo as reivindicações das demarcações das terras indígenas. Estamos aqui na marcha pelo tema de Nosso Futuro Não Está à Venda. A resposta somos nós e a delegação de Rondônia presente aqui para ecoar as vozes dos indígenas de território, pedindo para a demarcação de terras indígenas e a desintrusão dos territórios indígenas. Demarcação já! Nós estamos aqui com a delegação Amapá e Norte do Pará, unida aos povos indígenas do Brasil, para reivindicar a demarcação dos nossos territórios. Aqui nós trouxemos uma faixa que fala que a consulta prévia não é um favor, ela é um direito. E porque nós estamos sofrendo com a pressão da exploração de petróleo na foz do Amazonas, e nós nunca fomos consultados. Então, nossa principal demanda também é reivindicar do Estado brasileiro o dever da consulta prévia, que é um direito dos povos indígenas e que precisa ser respeitado. As nossas vidas não podem ser colocadas em nome de uma soberania nacional que diz respeito aos nossos territórios e diz respeito às nossas vidas. Estamos aqui na marcha do ATL 2026, reivindicando os direitos. A gente está com uma delegação do Acre de mais ou menos 80 pessoas, 10 povos diferentes.
Estamos aqui juntamente com nossos parentes de outras regiões do Brasil e do mundo para poder reivindicar direitos indígenas e derrubar o marco temporal. Por isso, nosso lema é: a resposta somos nós e demarcação já! Ao final da marcha, os povos se reuniram e, com discursos e manifestações, fecharam uma das maiores mobilizações indígenas do mundo. E seguimos acompanhando toda a programação do acampamento Terra Livre. Essa é a primeira marcha do ATL e seguimos por aqui também acompanhando mais essa atividade dos povos indígenas do Brasil. Também na manhã da terça-feira, a COIAB participou da sessão solene em homenagem ao 22º acampamento Terra Livre, o ATL. Dineva Caiabi, coordenadora tesoureira, e Agnella Chavante, presidente do Conselho Deliberativo, representaram a COIAB na solenidade, exaltando a força do movimento indígena da Amazônia brasileira e exigindo a demarcação de terras. E aqui nós estamos levando a nossa voz, na nossa voz de mulheres, a voz do movimento indígena, para esse acampamento Terra Livre, dizer não o marco temporal e sim a demarcação. Então, a voz das mulheres está empoderada nesse tema. Não a violência contra nós, mulheres indígenas. Então, demarcação já, não o marco temporal. E avanços guerreiros para esse movimento e nós mostrar a nossa força de coragem da nossa ancestralidade que estamos aqui presentes nessa tribuna. Todos nós dar continuidade na luta defendendo os nossos povos originários do Brasil, principalmente na demarcação das terras. Nós temos que dar continuidade nessa luta, presidente. Então eu quero falar para todos nós, e principalmente para a presidente da FUNAI, para o ministro e para a secretária da CESAI, tem que ter força e coragem nessa nossa luta que nós temos que conquistar em prol dos nossos povos originários, que nós, lideranças que estão na linha de frente, vamos ter força e coragem. Demarcação já! As lideranças destacaram a pauta prioritária do movimento indígena, a demarcação de territórios. A COIAB realizou, no período da tarde, a roda de conversa sobre salvaguardas socioambientais que reforça o nosso compromisso com a voz ativa dos povos indígenas, o monitoramento e denúncia de projetos de impacto e a revisão das políticas de bancos multilaterais. A atividade foi liderada pelo Centro Amazônico de Formação Indígena, o CAF, e pela assessoria jurídica da COIAB. O assessor jurídico Leonardo Borari explicou a importância do movimento indígena pautar salvaguardas socioambientais e mecanismo de denúncias em projetos financiados por bancos multilaterais. Então, nós conseguimos identificar inicialmente que os financiadores, ou seja, os bancos multilaterais que financiam tanto o Estado quanto as empresas particulares que fazem projetos em cima de territórios indígenas, eles têm suas regras e essas regras elas precisam ser cumpridas por essas empresas e pelos próprios governos, que são respeitos aos direitos fundamentais dos povos indígenas. Nesses casos, o próprio banco, ele possui, o financiador nesses casos, ele possui um mecanismo de reclamações e inclusive de verificação de responsabilidades das empresas para que elas estejam cumprindo essas regras e respeitando nossos direitos. Porém, nós sempre observamos que esses bancos, esses financiadores, eles ficam muito distantes dos nossos territórios. E nesses casos, como hoje, eu acredito que seja até a primeira vez que o Banco Mundial, pelo IFC, esteja presente no acampamento Terra Livre, eles se aproximam dos povos indígenas e trazem essa ideia de que eles realmente querem nos escutar e garantir que as empresas às quais eles estão financiando não venham a continuar violando esses direitos. A roda de conversa, financiamento direto e autonomia financeira para fortalecimento da Amazônia indígena reuniu fundos indígenas para um debate sobre as experiências dos mecanismos financeiros para povos indígenas. Sandro Baré, diretor financeiro do PODARI, o Fundo Indígena da Amazônia Brasileira, falou sobre como os instrumentos de financiamento indígena contribuem para o fortalecimento dos territórios. Em falar de fundo indígena hoje, a gente pensa e muita gente coloca vários conceitos, né? O que é o fundo indígena, né? Qual o verdadeiro trabalho dos fundos indígenas, né?
E dentre esses vários pensamentos, a gente pode trazer para vocês também que os fundos indígenas, eles são para nós como um instrumento, um grande instrumento de autodeterminação mesmo, né? Quando nós trabalhamos essa autodeterminação, nós precisamos trazer para esse diálogo também a ótica das populações indígenas. O que o povo, os povos indígenas estão vendo? Como é que esses apoios, como é que esses fundos, eles podem chegar nos territórios? Então, essa ótica indígena é um outro grande passo para esse que a gente traz para essa discussão, né? Porque a partir dessa ótica indígena, a gente entende o que está acontecendo nos territórios indígenas. Então, através dessa ótica indígena, a gente pode receber e acolher dos territórios indígenas as suas necessidades, as suas demandas. Então, quando a gente pensa nisso, a gente vê que tudo aquilo que é decidido, tudo aquilo que é posto para os fundos indígenas, como já foi falado aqui pelos nossos parentes, ele vem dos territórios indígenas. É uma discussão que vem de lá para cá, né? Não existe algo engessado que a gente chega e apresenta para eles. Existe uma discussão lá nos territórios e essa discussão ela chega até nós que estamos aqui conduzindo esses fundos. Mas aí a gente traz um ponto muito importante nessa discussão também, que é como transformar, como trazer todas essas ideias para o centro de discussão. Como que a gente vai conduzir todo esse processo de discussão? E aí a gente traz para vocês uma grande estratégia dos fundos indígenas, que é justamente essa governança forte que os fundos possuem. Todos os fundos indígenas, eles possuem em seu corpo uma governança, um conselho. São lideranças indígenas que estão nos territórios, que conhecem as realidades dos territórios, e quando a gente senta para discutir, a gente coloca em pauta tudo isso que está sendo discutido nos territórios indígenas. Como uma demonstração prática da atuação dos fundos indígenas, ocorreu na Tenda da Amazônia a divulgação do resultado da terceira chamada do Fundo Podali, um edital específico para mulheres da Amazônia brasileira. O tema do edital foi Guardiãs da Amazônia, mulheres indígenas que defendem as vidas e a justiça climática. A coordenadora-geral da União das Mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira, UMIAB, Marinete Tucano, falou sobre as construções da chamada específica para as lideranças femininas. Nós fizemos a primeira escuta aqui na Marcha das Mulheres Indígenas, na ATL do ano de 2024. E a segunda foi na Marcha das Mulheres Indígenas. E as outras foram de formas virtuais, ouvindo cada uma de como elas queriam que essa chamada fosse. Elas construíram em coletivo com o Fundo Podali para que essa chamada fosse de fato contemplar aquelas mulheres que estão ali diariamente lutando nos territórios. Eu tenho sempre dito, o protagonismo não é da coordenação executiva. O protagonismo são das mulheres que estão ali lutando dia a dia, dentro de suas casas, dentro dos seus territórios. Por isso, para nós, viu, Podali, é muito importante essa iniciativa, é significativa. Só nós sabemos de quanto foi difícil, de quanto foi árduo, de quanto foi sensível para a gente poder. Nenhum fundo tinha feito isso com as mulheres na Amazônia brasileira, escutando ativamente, construindo ativamente a sensibilidade dessa chamada. Portanto, muito obrigada ao Fundo Podali. Agradecemos também aqui imensamente a Goiaba, que esteve no nosso lado a lado, levando a gente para fazer a escuta dentro dos territórios, de como que os territórios estavam naquele momento, de como que elas estavam se articulando, de como que elas estavam trabalhando as políticas voltadas para as mulheres dentro do seu território. Alguns estados eu cheguei, ouvi, eu mesma ouvi com meus próprios ouvidos e a gente construiu esse processo. Então esse processo tem 3 nomes muito importantes. São lideranças mulheres da Amazônia brasileira, é o Fundo Podali, que teve a escuta e sensibilidade, e a COIAB, que teve também a sensibilidade de levar nós, da coordenação executiva, para os territórios e fornecer alguns dados muito importantes para o nosso processo. Valéria Paier, diretora executiva do Podali, também destacou o processo de construção participativa. A nossa coordenadora Marinete falou,
né, que esse processo de construção foi uma caminhada. Desde ano passado, na Marcha das Mulheres Indígenas, reunimos na tenda da UMIAB para pensar as primeiras ideias do que seria esse apoio, né? O que apoiar, o que são as prioridades das mulheres. Aí eu não vou me alongar, porque a coordenadora Marinete já trouxe esse relato dessa construção, que é um processo de construção participativa, né? Porque os nossos processos são assim. A gente não está tirando das nossas cabeças, né? Temos que fazer essa construção para que a ação de fato chegue e que, ao apoiar as iniciativas, apoiemos iniciativa das mulheres, dos territórios, a partir do que elas trazem. Ao todo, 43 iniciativas foram apoiadas em toda a Amazônia brasileira. A divulgação reuniu na plenária da COIAB dezenas de mulheres ansiosas pelo resultado. Lideranças mulheres da AMIMA, Associação de Mulheres Indígenas do Maranhão, compartilharam sobre a alegria da seleção. Olá, sou Diolina Cricati, represento a AMIMA, Articulação das Mulheres Indígenas do Maranhão. Estou muito feliz por ser contemplada, por ter sido selecionada nesse projeto da Podale. É o segundo projeto da AMIMA pela Podale e eu estou muito feliz. É um projeto que vai estar juntando as mulheres indígenas do estado do Maranhão, pensando as mudanças climáticas por o bem viver das mulheres indígenas do estado do Maranhão. Eu me chamo Jerusa Guajajara, sou do povo Guajajara, sou uma das coordenadoras da AMIMA, e eu estou muito feliz por ser selecionado nesse projeto da Podale, que esse projeto ele veio para contemplar nós mulheres, para que a gente possa estar se reunindo, fazendo capacitação, através desse projeto. As atividades da Tenda da Amazônia encerraram com a roda de conversa Arco Norte, corredor logístico do agronegócio na Amazônia. O debate antecedeu o dia 8 de abril, data escolhida pelo Supremo Tribunal Federal para a retomada do julgamento da ação que envolveu o projeto da Ferrogrão. Alessandra Corapi Munduruku, liderança do Baixo Tapajós, denunciou o projeto do Arco Norte, que interliga por meio de corredores logísticos, portos, ferrovias, rodovias e hidrovias. Quando mata o rio, mata a cultura, conhecimento. Não é só matar o peixe, vai matando conhecimento, vai matando o espírito também. Esse é o recado que a gente tem que dar. É esse recado que a gente tem que mostrar para os nossos parentes. O que é Arco Norte, o que é a Acordo do Mercosul, o que é ferrovia, o que é hidrovia, o que é hidrelétricas, o que é mineração, o que é estradas. E tantos projetos que estão vindo, que estão mudando de nome, estão mudando de leis, de números, que a lei começa sendo o mesmo, a mesma morte, só muda o número. Mas a canetada estão sendo assinados no Congresso. E eles estão chegando mais uma vez no nosso território. Mais uma vez eles vão passar 45 dias no nosso território pedindo voto, trocando com cesta básica, trocando com gasolina, trocando com frango, trocando com R$100, R$200 por 4 anos com a violência que eles vão nos atacar. Estes foram os destaques do segundo dia de atividade da COIAB no acampamento Terra Livre 2026. Acompanhe o podcast Amazônia Indígena para saber tudo o que acontece na Tenda da Amazônia durante o ATL. Siga a COIAB nas redes sociais e junte-se à luta dos povos indígenas da Amazônia. É @COIAB Amazônia em todas as plataformas. Esse podcast foi produzido pela equipe de comunicação da COIAB. Roteiro, Jaqueline Xavier. Revisão, Antônio Marinho. Apresentação, Raíssa Yawanawá e Maíla Jarajá. Edição, Vicente Buia. Imagens, Cultura Filmes. Produção, Gerência de Comunicação da COIAB. COIAB, unir para organizar, fortalecer para conquistar.